Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com saudade? Então, hoje a gente vai falar sobre programação visual. O que é a programação visual, né? E alguns conceitos que são bastante importantes aí para que vocês, pra a gente contextualizar essa programação visual. Primeira coisa, a gente vai ter que falar sobre comunicação visual, né? Eu vou falar de forma bem simples. Essa comunicação visual nada mais é do que a gente se comunicar utilizando esse sentido aqui, né? Então, a gente sabe que a comunicação humana, ela também é bastante visual em partes, uma boa parte da nossa comunicação, ela é visual. E é uma comunicação extremamente importante. A gente não precisa ouvir nem falar muitas coisas para que a gente compreenda o mundo ou as pessoas, né? Então, sabendo disso, a gente vai traçar o seguinte: sabendo que essa comunicação humana é em partes visual, como que essa comunicação ela age aqui na nossa mente, né? A comunicação visual ela é processada de uma forma muito diferente da comunicação através das palavras, por exemplo. A gente consegue interpretar as palavras, eu digo, o nosso cérebro consegue interpretar as palavras de forma muito mais rápida e simples, né? Já com as imagens existe um delay, ou seja, existe um tempo de processamento diferente, um pouquinho mais lento. Então, primeiro, aquela imagem ela vai gerar um impacto, a gente não vai entender, muitas vezes a gente vai sentir medo, ou algum sentimento de estranhamento, ou qualquer coisa do tipo. Primeiro ela vai gerar impacto, seja positivo ou negativo, e alguns segundos depois o nosso cérebro vai agir para tentar interpretar aquela mensagem que aquela imagem trouxe pra gente. Então, sabendo desse princípio, a gente precisa entender que quando a gente vai trabalhar com criação de conteúdos, a gente precisa entender como aquela imagem vai repercutir para quem vai receber aquela imagem, tá bom? Então, por exemplo, eu vou criar um layout. Aquele layout vai precisar ser interpretado para alguém. Como que eu vou organizar aquele layout para que aquilo seja agradável, compreensivo, simples, intuitivo para quem precisa receber aquela mensagem? Entendem? Então a programação visual, ela vem com esse princípio, né? Vou até ler um conceito aqui para vocês. Ó. A programação visual é um conjunto de técnicas que nos permite ordenar a forma pela qual se faz a comunicação visual. Então a comunicação visual a gente já entendeu o que é. E a programação visual, ela vem para organizar, né? Organizar os elementos para que a gente consiga se comunicar-se de forma visual, porém de forma mais organizada. Porque alguém vai receber aquela mensagem e aquela mensagem ela precisa trazer um impacto e ser compreensível para o receptor. Estão entendendo? Então, o que seriam esses conteúdos que a gente faz na programação visual? Então, a gente pode trabalhar inúmeras coisas, edição de imagem, entre outras coisas. Mas dentro dessa disciplina, o principal aspecto que a gente vai trazer é a criação de interfaces, ou seja, essa partezinha de interação com o usuário, né? A gente sabe que um software ele vai ter partes distintas, né? Vai ter a parte que vai estar lá o código-fonte e tal, vai estar tudo funcionando, e vai ter a parte que é apresentada apenas para o usuário. Essa parte que é apresentada para o usuário, obviamente, ela vai precisar ser bem mais simples. Isso que fez também muitas empresas de tecnologia se sair na frente, né? Logo na época aí que começaram aí as guerras do software, né? As empresas brigando para ver quem tinha mais espaço no mercado, aquelas empresas que investiam em uma interface mais intuitiva e uma programação visual mais bonita, elas conseguiam ter uma ascensão melhor do usuário, porque ele não precisava mais que aquele usuário tivesse um conhecimento técnico grande para conseguir utilizar aquele computador ou aquele dispositivo, seja qual for.
tá? Ele conseguia utilizar de forma intuitiva, porque as imagens, a forma como aquelas mensagens eram organizadas, eram intuitivas ou mais simples, né? Não precisava ter um conhecimento técnico, assim como hoje em dia você apresenta um programa, um computador, um dispositivo para uma criança pequena e ela já consegue se desenrolar apertando ícones, abrindo e fechando e jogando, né? Porque aquele programa, aquele jogo, ou seja o que for, ele vai ser feito pensando no usuário. E o usuário ele não quer ter dificuldade de compreensão, ele só quer usufruir daquela função que você está deixando para ela, né? Quando a gente entra, por exemplo, no site, aquele site ele tem toda uma organização e você não consegue achar de imediato o que você quer, você já fica nervoso, eu já fico nervosa. Eu não sei se é porque eu sou extremamente ansiosa, mas eu fico nervosa quando eu entro em algum lugar e eu não consigo achar de imediato a informação que eu preciso. Então, e também, né, quando a gente vai utilizar algum software e ele não é intuitivo, ou quando ele tem muitas páginas para chegar em um objetivo, muitas partes tem que abrir e fechar, muitas páginas para você conseguir realizar alguma função, aquilo vai gerando um desgaste no usuário. Isso não for uma coisa de extrema utilidade para aquele usuário, provavelmente ele não vai voltar a utilizar. Então, a programação visual ela vem com a função de organizar todos esses conceitos para que a gente consiga dar aos usuários um resultado de qualidade visual, de alta compreensão, pelo menos algo minimamente compreensível, ok? Então, a gente vai, como eu falei nessa disciplina, a gente vai primeiro trazer esses conceitos, a gente vai desde os conceitos os conceitos de arte, a gente vai trabalhar também conceitos da psicologia, né? Como que essas coisas são processadas aqui nessa coisinha nossa. E depois os conceitos mais técnicos, a gente vai escolher um programinha de criação de interface, a gente vai provavelmente também utilizar alguma coisa de edição de imagem, e aí a gente vai entender, conseguir aplicar aqueles conceitos que a gente viu na teoria, certo? Vocês conseguiram entender, gente, o princípio aí da programação visual e o objetivo da nossa disciplina? Espero que sim. Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, que você sabe que essa atividadezinha é muito importante. E ó, aquele beijo, tchau.